Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, depois de estudarmos os répteis, agora chegou a vez das aves. Esse grupo tão aparentado com os dinossauros que nós temos aí. Sim, aves são parentes próximos dos extintos dinossauros. Na verdade, eles fazem parte do mesmo grupo, o grupo Dinossauro, pertencente a um grupo ainda maior chamado de Reptilia. As aves possuem como características principais o corpo coberto por modificações, que agora conquistam efetivamente a habilidade do voo, e também tem uma importante característica que faz com que eles possuam uma ampla dispersão em todas as partes do nosso planeta. Por que isso? Porque agora eles conseguem controlar a sua temperatura corpórea, chamada então de homeotermia. Quer saber mais sobre as características importantes desse grupo das aves? Então se liga nessa aula que está começando. Bora lá! Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje e o tema dessa aula são as aves. Só para relembrar vocês, então, estamos no reino animal, que possui como características, então, todos serão organismos eucariontes, pluricelulares e heterotróficos. Estamos falando agora do grupo do filo dos cordados, dentro da classe das aves. Para relembrar-vos também o filo dos cordados, as características necessárias para que os animais sejam considerados um cordado é a presença de notocorda, fendas faringeanas, tubo nervoso dorsal e uma região de cauda pós-anal. Lembrando que essas quatro características são necessárias para serem considerados cordados, mas elas não precisam estar em todas as fases da vida. Elas são necessárias em pelo menos uma fase da vida, seja ela a fase larval, seja ela no juvenil ou na fase adulta. Bom, a classificação então desses animais, nós tratamos elas, assistindo a primeira aula de cordados, falando dos acraniatas, referente então aos protocordados. Acraniatas por quê? Porque eles não possuem o crânio. Falamos de cefalocordados e falamos de urocordados. Depois partimos para o grupo chamado, mais conhecido como vertebrados, mas o nome correto seria os craniatas, os que possuem crânio. Os primeiros peixes que nós estudamos são aqueles os ciclostomados, que não tinham então a mandíbula, eles tinham a boca circular, chamado de ciclostomados. Depois vimos as aulas de peixes, diferenciando entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Partimos para as aulas para a aula de anfíbio, em que falamos dessa transição do ambiente aquático e terrestre. Falamos do grupo dos répteis, que aí se encaixam também o grupo das aves. Então lembra-se que répteis e aves estão classificados juntos, tá? Mas estudamos separados para ficar mais didático essas explicações. Então, na aula anterior a essa, falamos sobre répteis, que são os primeiros animais que conquistaram efetivamente o ambiente terrestre, tornando-o independente da água para a reprodução. E agora, nessa aula de hoje, estamos aqui no grupo das aves. Nesse grupo das aves, então, lembrando que as aves elas estão inseridas dentro de um clado chamado de Reptilia, que é um clado monofilético, que possui o mesmo ancestral em comum. E o grupo das aves ainda, ela está num outro grupo chamado de Dinossauro. E esse grupo Dinossauro, que apresentam como um grupo irmão deles os dinossauros que foram extintos. Então, aves são parentes muito próximos realmente daqueles dinossauros que existiam há milhares de anos atrás, porque eles compartilham um ancestral em comum. Então, o que nós temos hoje em dia do mais próximo àqueles dinossauros extintos são as aves. Bom, continuando agora, falando sobre, propriamente da aula de hoje, das aves, então. Gente, o grupo das aves é o grupo de maior diversidade, ou seja, é o grupo que apresenta a maior quantidade de espécies diferentes, considerando os vertebrados terrestres, tá? Então, dentre os vertebrados terrestres, o que apresenta a maior diversidade de espécies são as aves. Bom, essas aves, elas foram aqui, conquistaram o ambiente terrestre de maneira mais eficaz ainda do que os répteis.
por que essa efetividade maior, né, essa eficácia maior do ambiente terrestre? Porque agora as aves, elas têm a capacidade de regular a sua própria temperatura, coisa que os répteis não faziam. A temperatura corpórea dos répteis, se vocês lembrarem da aula passada, eles dependiam da temperatura do meio ambiente. Então, se o ambiente estava muito quente, o metabolismo dos répteis acelerava. Se o ambiente estava com temperaturas muito baixas, o metabolismo dos répteis desacelerava, diminuía. Já as aves, elas conseguem manter a temperatura corpórea constante, e isso fez com que esses animais tivessem uma maior abrangência no nosso planeta. Então é possível encontrar aves até mesmo em regiões muito frias, coisas que nós não encontramos os répteis nessas regiões. Então essa adaptação de promover o seu controle de temperatura corpórea fez com que esses animais conseguissem ter uma maior abrangência no nosso planeta, uma maior distribuição, consequentemente apresentando uma diversificação maior de espécies e características então. E esses animais foram os que apresentam as maiores modificações, adaptações para a habilidade do voo. Então, né, se você pegar todas as aves, elas possuem uma série de modificações no corpo delas que tornam esses animais, né, o corpo mais leve e mais propício a eles conseguirem voar. Lógico que nem todas as aves são capazes de voar. Nós já vamos falar isso um pouquinho mais adiante ainda nessa aula, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação dessas aves. Eu falei para vocês que essas aves são o grupo que apresenta a maior diversidade de espécie dos vertebrados terrestres. Consequentemente, se eles apresentam uma grande quantidade de espécies, é claro que ele vai apresentar também uma grande quantidade de grupos, né, dentro dessa classificação. Então, cerca de 9.000 espécies, aproximadamente, né, é o que nós temos aí conhecidos para as aves, e elas estão distribuídas em 27 ordens, tá? Abrangendo aí mais ou menos 148 famílias. Dessas 148 famílias, vou destacar aqui para vocês, né, dessas 27 ordens, eu vou destacar para vocês aqui algumas, né, mais conhecidas. Não vou ficar falando de todas, porque não é esse o intuito da aula, tá? Então, nós temos aqui o grupo, né, a ordem das reiformes. O grupo das reiformes, elas compreendem aqui a ema e o avestruz, tá? Então, são duas aves de grande porte e que não possuem a capacidade do voo, tá? Então, é a ordem dos reiformes. O grupo dos anseriformes é o grupo do ganso, do cisne, do pato e do marreco, tá? O grupo dos galiformes é o grupo do galo, galinha, peru, fazão e pavão, né? Pelo nome aqui, ó, galiformes, você já lembra de galos, galinhas, tá? Então, é uma outra ordem aqui. O maior grupo, tá, pertencente aqui às aves é o grupo dos passeriformes. O grupo dos passeriformes compreende o bem-te-vi, o rouxinol, o tico-tico, o pardal. Não vou ficar mencionando aqui toda a lista, porque é gigantesca essa lista de espécies aqui, tá? Os passeriformes são aqueles que nós conhecemos popularmente como pássaros. Então tem muita gente que não sabe a diferença, né? E acaba chamando toda a ave de pássaro. Mas não, minha gente. É claro que se a gente for considerar aí a maior parte das espécies, tá? Uma grande parte dela é pertencente ao grupo dos passeriformes. Então, a chance de você chutar, né, dando um palpite aí, que aquela ave é um pássaro, né, é muito grande, porque a maior parte das espécies são realmente de passeriformes. Mas, lembre-se que pássaros são todos aqueles que estão dentro da ordem dos passeriformes, tá bom? Nós temos o grupo aqui também dos psittaciformes, né, que são os psitacídeos. É o grupo das araras, né, do papagaio, da calopsita, do periquito. Temos um importante grupo bem vistoso, né, que são aves bem bonitas, que tem um voo muito bonito de apreciar, que é o voo dos falcões. Estou falando dos falconiformes, do gavião, do falcão, da águia, do condor, do carcará, tá? Aqui da nossa região, uma ave de rapina muito importante, né? É a arpia, tá?
Então, esses são os falconiformes. E nós temos o grupo dos pombos, né? O grupo dos columbiformes, que está aqui, ó, última ordem, columbiformes. Representante mais característico, então, que nós temos o pombo. Bom, gente, mas aqui, né, essa classificação é meramente para vocês terem uma curiosidade aí sobre esse assunto, tá? Agora, vamos falar realmente de uma classificação das aves quanto à habilidade do voo, tá? Então, nós temos uma segunda classificação, um segundo tipo de classificação, que é para classificar essas aves como aquelas que conseguem voar e aquelas que não conseguem voar, tá? É uma classificação mais simples e que abrange, lógico, uma maior quantidade de espécies, porque nós vamos dividir toda essa biodiversidade de espécies em apenas dois grupos, tá? Que é o grupo das carinatas e o grupo das ratitas. Carinata são as aves que podem voar, e as ratitas são aquelas que não são capazes de voar, tá? Então, as carinatas, o nome carinata vem a partir de um osso chamado de carena. A carena seria uma modificação do osso externo, né, que nós temos aí na região do nosso peito, do nosso tórax, que é de encontro com as nossas costelas. Esse osso que está destacado aqui, ó, em azul é o osso da carena, então presente aí nessas aves que conseguem voar. Essa carena, ela tem uma modificação em um formato de quilha. Quilha, né, se vocês lembrarem de quilha, por exemplo, uma quilha de uma prancha de surf, né, uma quilha de um barco. Então essa quilha, ela tem, né, esse formatinho aqui, e esse osso da carena tem esse formato bem avantajado, né, bem grande, para acomodar, para ancorar os músculos peitorais dessas aves. Então, se a ave apresenta um osso desse aqui, né, o osso da carena bem desenvolvido, é para abrigar uma musculatura peitoral também igualmente bem desenvolvida. E essa musculatura peitoral bem desenvolvida serve para quê? Serve para fazer a movimentação dos membros locomotores das asas. Então, a capacidade do voo desses animais depende bastante do batimento das asas, portanto, eles precisam ter músculos peitorais muito resistentes. E para ter músculos peitorais grandes, fortes, resistentes, eles precisam ter esse osso da carena bem avantajado, tá? Para que eles consigam ficar abrigados nessa região peitoral, certo? Então, ó, se tem a carena e tem músculos peitorais desenvolvidos, elas serão aves carinatas capazes então de voar. Já se essas aves não apresentarem esse osso da carena tão desenvolvido desse jeito, significa o quê? Significa que esses músculos peitorais também não são muito desenvolvidos, consequentemente não vão apresentar essas modificações, asas próprias também para o voo, tá? Então, são as aves chamadas de ratitas. Então, pessoal, aves carinatas possuem carena, capacidade de voar. Aves ratitas não possuem essa carena desenvolvida, não possuem músculos peitorais desenvolvidos e não são capazes de voar. As aves ratitas, eu coloquei aqui para vocês exemplos. É o avestruz, a ema e o kiwi, né? Essas aves aqui, elas possuem asas. Muita gente fala assim, essas aves elas não voam porque elas não possuem asas. Elas possuem sim. Só que as asas delas, elas são pequenas comparado ao tamanho corpóreo delas. E os músculos peitorais também não são proporcionalmente bem desenvolvidos para que eles consigam fazer o batimento dessas asas ao ponto de fazerem elas voarem. Além de outras modificações que nós vamos discutir um pouco mais adiante nessa aula ainda, tá? Então, esses três são importantes exemplos aí das aves ratitas que não conseguem voar. Aí fala, mas eu conheço outras aves aí que também não conseguem voar, como por exemplo a galinha, o pinguim, tá? Essas aves aí, elas são classificadas como carenatas porque elas possuem essa carena bem desenvolvida e músculos peitorais também desenvolvidos. Só que elas não conseguem efetivamente fazer voos, tá? Só que elas tentam. Então, as aves ratitas, nem isso elas não fazem, elas não tentam voar, tá? As aves carenatas, apesar de algumas, como é o caso da galinha e do pinguim, não conseguirem voar,
mas eles tentam. Se você jogar uma galinha para cima, por exemplo, ela vai fazer o batimento das asas. Ela até consegue fazer, né, um pouco do deslocamento ali no ar, bem desajeitado, e logo depois ela cai e se espatifa no chão, tá? Mas ela tentou voar, tá? E se você fizer isso com o pinguim, ele também vai fazer isso da sua forma desengonçada, mas ele até tenta, né, fazer esse voo. O pinguim, né, ele tem modificações importantes, né, nessas asas para fazer a sua natação, né, porque eles são aves aquáticas, então ele faz o seu deslocamento na água muito bem feito, tá? Então essas asas deles são modificadas em uma espécie de nadadeira, né? A gente não pode falar que é uma nadadeira efetivamente porque, né, ela não tem essas características assim, mas como ela serve para o nado, tá? Ela apresenta essa modificação, certo? Então, por isso elas são chamadas de carenatas, porque elas possuem esse osso da carena bem desenvolvido e músculos peitorais bem avantajados, apesar de não conseguirem voar. Certo, pessoal? Bom, continuando a nossa aula aqui. Falando agora sobre as características dos sistemas dessas aves. Em relação ao sistema nervoso, eles apresentam um sistema nervoso muito bem desenvolvido, né? Um encéfalo relativamente avantajado em relação ao tamanho corpóreo deles. E esse cérebro, né, eles apresentam um cérebro volumoso, tá? E eles apresentam um cerebelo muito bem desenvolvido. O cerebelo, que ele é responsável pelo equilíbrio dos animais. Então, essas aves apresentam um senso de equilíbrio muito bem desenvolvido. Por quê? Porque eles precisam voar, tá? E a habilidade do voo requer muito do equilíbrio deles. Além disso, eles apresentam uma série de sistemas sensoriais muito bem desenvolvidos. Aqui eu coloquei para vocês a estrutura de um olho, para vocês verem como o olho dessas aves é bem parecido com o olho de seres humanos, tá? Porque eles conseguem então ter uma capacidade visual muito ampla. Na verdade, as aves possuem, né, a visão até mesmo mais desenvolvida do que nós, seres humanos, tá? Então, elas possuem o sentido da visão dessas aves é um sentido muito bem desenvolvido, tá? Uma vez que as aves, principalmente as aves, né, de rapina, elas voam a uma altitude muito grande e elas precisam achar as suas presas, né, que geralmente são pequenas, no ambiente terrestre, tá? Então elas precisam enxergar muito bem. Então elas apresentam também, né, uma medula espinhal que percorre o interior das vértebras e ligado a essa medula espinhal, um sistema nervoso periférico que faz o controle então de todo o corpo desses animais, tá? Bom, continuando. O sistema circulatório é a grande novidade então do grupo das aves. O sistema circulatório agora apresenta um coração dividido em 4 cavidades. Ué, professor, você já disse que no grupo anterior, dos crocodilianos, lá em répteis, o coração deles já era de quatro cavidades. Sim, eu falei, é de 4 cavidades. Então, o surgimento de 4 cavidades em si não é novidade para o grupo das aves. A novidade aqui é que essas 4 cavidades estão totalmente individualizadas. E essa separação completa das 4 cavidades não permite mais que o sangue venoso rico em gás carbônico se misture com o sangue arterial rico em oxigênio. A não mistura desse sangue venoso e sangue arterial faz com que esses animais consigam manter taxas metabólicas mais altas. E eles conseguem, né, por necessidade do próprio organismo, acelerar o metabolismo ou, né, desacelerar o metabolismo, causando então, quando acelera o metabolismo, causando uma maior temperatura corpórea, né? E quando desacelera o metabolismo, reduz a temperatura corpórea. Então, se o animal precisa, né, aumentar a sua temperatura porque o ambiente está muito frio, ele vai acelerar o seu metabolismo, tá? Acelerando os batimentos cardíacos, a circulação do sangue, ele aumenta a sua temperatura corpórea para compensar a temperatura mais fria do ambiente. Se ele estiver agora num ambiente muito quente, ele vai ter que diminuir o seu metabolismo para diminuir os batimentos cardíacos e circulação do sangue, para assim compensar, né, com a temperatura corpórea mais baixa em relação ao meio ambiente. Então, essa regulação da temperatura corpórea, ela se dá pelo próprio, né, metabolismo dos animais. Portanto, nós dizemos que esses animais, eles são animais de sangue quente. É um termo popular para nos referir, né, mas não quer dizer que o sangue deles seja
quente o tempo inteiro, né? Ele tem uma temperatura, na verdade, constante. E a capacidade de regular a temperatura, nós chamamos isso então de animais endotérmicos ou então homeotérmicos, tá? Homeotérmicos porque a temperatura é homogênea, constante, ou endotérmicos porque a temperatura ela é mantida constante, né, no interior do corpo deles, no metabolismo deles. Certo? Bom, continuando então. Aqui eu pus para vocês aquele slide que eu já pus nas aulas anteriores para mostrar para vocês a evolução do sistema circulatório cardiovascular, tá? Aqui então mostrando o coração. Coração de peixes que só apresentavam duas cavidades, né? A cavidade do átrio e do ventrículo, e só passava pelo coração sangue venoso, tá? Coração de anfíbios que já apresentam três cavidades, né? Então, dois átrios e um ventrículo, ocorrendo mistura de sangue aqui no ventrículo. E aqui o coração de répteis, que apresentava quatro cavidades, né? Isso para os crocodilianos, tá? Só que não era totalmente separado, havia uma mistura de sangue, então. Então, nesses três aqui, ó, peixes, anfíbios e répteis, eles apresentam a característica da ectotermia. Então, a temperatura do corpo ela varia conforme a temperatura do meio ambiente. Agora, aqui em aves já apresentam, né, as quatro cavidades totalmente individualizadas. Você pode ver, ó, que não ocorre essa mistura de sangue venoso com arterial, tá? Então, de aves para frente, já surge a característica da homeotermia, tá? Então, são animais de sangue quente. Certo, pessoal? Entendidos? Vamos para a reprodução, então, desses animais. As aves, elas são ovíparas. O que significa ovípara? Elas possuem um ovo, né? Elas produzem um ovo com casca, tá? E esse ovo, ele é depositado no meio externo. Então, os ovíparos, eles possuem fecundação interna e desenvolvimento externo, tá? O animal, né, a fêmea, ela vai fazer a postura dos ovos e ela vai ficar chocando até que esses ovos vão eclodir, tá? O desenvolvimento ele é direto, né? Nós não temos larvas aí, né, de aves. Elas apresentam como órgão reprodutor a cloaca, tá? Então os ovos eles vão sair pela cloaca. No desenho aqui ao lado eu mostrei para vocês, ó, um processo então, né, que o ovo ele é formado. À medida que o ovo ele é formado, ele vai saindo, né, e ele vai ser depositado, né, pela abertura da cloaca, certo? Então aqui, ó, no finalzinho, deixa eu só circular para vocês essa abertura. Lembrando que a cloaca, ela é ao final do sistema então reprodutor aqui, tá? E ela também vai ser o final do sistema excretor, é por aqui que vão sair também as excretas nitrogenadas e também vai sair as fezes, portanto também é o final do sistema digestório. Então a cloaca reúne esses três sistemas, tá? É o final do sistema reprodutor, final do sistema digestório e final do sistema excretor. Uma outra característica que eu tenho que salientar para vocês é o cuidado parental. Esse cuidado parental não é novidade no grupo das aves, outros vertebrados já apresentam isso. Nós temos desde peixes que apresentam esse comportamento, nós temos também anfíbios e répteis que apresentam esse comportamento de cuidado parental. Só que aqui no grupo das aves ele é mais notado, por quê? Porque a maior parte das aves fazem esse cuidado parental. O que seria esse cuidado parental? É um comportamento em que os pais cuidarão da sua prole, dos seus filhos. Eles vão trazer, então, nos primeiros dias de vida, primeiras semanas de vida, vão trazer todo o alimento que eles precisam, vão cuidar para que nenhum predador possa pegar esses filhotes deles, tá? Eles vão ficar cuidando tanto dos ovos, ainda quando não eclodiram, quanto depois dos filhotes ainda jovens, até que eles tenham independência. E isso aumenta a chance de sobrevivência dos filhos. Então é um comportamento que fez com que os animais agora eles possam ter uma menor quantidade de ovos, de filhos, e esses filhos, consequentemente, terão maiores chances de sobreviver. O contrário, por exemplo, de tartarugas, que acabam botando muitos ovos e uma grande parte desses ovos acabam morrendo, né, e os filhotes acabam morrendo. Eles põem muitos ovos na chance de alguns poucos conseguirem sobreviver.
Nas aves, esse comportamento de cuidado parental mudou essa estatística. Eles conseguem agora colocar poucos ovos e a maior parte desses ovos sobrevivem, tá? Então, essa é a importância desse cuidado parental. Bom, continuando. Aqui, falando ainda sobre a reprodução, falando sobre os ovos, né, das aves. Os ovos das aves não vão ser novidade aqui para a gente, porque eles são muito parecidos com os ovos de répteis. Então, eles apresentam todas essas modificações para adquirir independência da água para a reprodução, como, por exemplo, uma casca rígida, que serve como proteção, mas também porosa, que permite as trocas gasosas. Então, essa casca é um importante processo que criou a independência da água, então, para a reprodução. Além disso, eles apresentam as estruturas internas, né, que são os anexos embrionários. Como eles não têm uma ligação com a mãe, né, então toda a parte de nutrição e excretas, né, do embrião tem que dar um jeito de acontecer ali dentro desse ovo. Então, ó, tem-se aqui, né, dentro de um ovo, o vitelo, que é o saco vitelínico, é onde estão armazenadas as substâncias nutritivas que o embrião vai se alimentar disso, tá? Então, à medida que o ovo ele vai sendo chocado e o embrião vai crescendo, ele vai consumindo esse vitelo, né, que está presente dentro do saco vitelínico, tá? E as excretas que ele produz? As excretas que ele vai produzindo, ela vai ser armazenado nesse outro, né, nesse outro anexo embrionário, chamado de alantoide, tá? Então é como se fosse uma bolsa que vai guardando ali todas as excretas, então, que o embrião produz. E ele apresenta outros anexos que servem como proteção, tá? Como o córion, né, e o amnion presente ali nesse ovo, que evitam choques mecânicos atinjam aí o embrião, certo? Então essas estruturas aí são as estruturas de um ovo, que não é novidade para as aves, porque elas já foram encontradas e já discutimos sobre isso em répteis. Falando sobre o sistema circulatório, as aves elas possuem respiração pulmonar, tá? Então o sistema respiratório delas, todas as aves possuem pulmão. Além do pulmão, né, que realizam essas trocas gasosas, elas possuem sacos aéreos. Esses sacos aéreos, deixa eu circular aqui no desenho para vocês, ó. Tem saco aéreo abdominal, tem saco aéreo torácico posterior, saco aéreo torácico anterior, saco aéreo clavicular, saco aéreo cervical. Então não é somente um saco aéreo, são vários, tá? São várias bolsinhas, né, que elas possuem ligação com o pulmão, tá? E elas têm uma função auxiliar para a respiração, mas elas também têm uma função importante para diminuir a densidade do corpo desses animais, como uma importante adaptação para o voo deles, tá? Então, esses sacos aéreos servem tanto como um auxiliar do sistema respiratório, quanto uma adaptação para o voo. Tudo bem? Bom, continuando. O sistema excretor deles, tá? O sistema excretor, ele vai fazer, né, as excretas por meio do rim. Então, o rim é o órgão responsável por fazer a filtragem do sangue, né, presente ali nos vasos sanguíneos, vai retirar do sistema vascular todas as excretas. E ele vai conduzir essas excretas para serem eliminadas pela cloaca. A excreta das aves é o ácido úrico. Lembra que eu falei para vocês, o ácido úrico é uma excreta que ela não é tão tóxica igual a amônia, só que a característica desse ácido úrico é que ela é praticamente insolúvel em água. E devido a ser insolúvel em água, eles acabam liberando esse ácido úrico lá para se misturar com as fezes. Então, quando, né, essa ave vai fazer as suas fezes, que é, né, o resto dos alimentos que ela ingeriu, ela acaba jogando esse ácido úrico junto com essas fezes para ser eliminado. Então, nas aves, sim, né, as fezes de aves acaba sendo também a sua excreta, né, porque ela libera o ácido úrico junto com as fezes, tá? É por isso que cocô de pombo por aí, né, que costuma cair no carro, né, das pessoas, ele tem essa característica pastosa, né, e se você olhar de perto, ela é até mesmo um pouco oleosa, tá? Devido à presença desse ácido úrico. É o ácido úrico, inclusive, que causam as manchas na pintura dos nossos carros aí, tá? Que estraga a pintura.
Certo, pessoal? Então ela é eliminada juntamente com as fezes pela abertura da cloaca. Eles não apresentam, né, bexiga urinária, né? Essa característica é super importante, ó. A gente vai discutir sobre elas porque elas não, né, têm bexiga urinária, consequentemente elas não conseguem acumular o ácido úrico. Isso é importante para quê? Para diminuir o peso desse animal. Então ele não fica acumulando urina que acaba pesando no corpo desses animais, porque eles precisam voar, tá? Então a ausência de bexiga urinária é uma importante adaptação também para o voo das aves. Em relação ao sistema digestório, eles possuem um sistema digestório bem peculiar, tá? Primeiro, começa que as aves elas não possuem, né, uma boca com dentes. A ausência desses dentes também é uma adaptação para o voo, porque diminui o peso corpóreo desses animais, tá? Ao invés de apresentar dentes, eles apresentam um bico, tá? Mas o bico é só para pegar o alimento. É como se fosse uma pinça, ela não tem função de mastigação como um dente teria, tá? Então, começa ela ingerindo pelo bico, como não tem capacidade, né, de mastigar, então ela precisa ter alguma adaptação, né, desse sistema digestório que faça com que esse alimento seja triturado, tá? E esses animais também não apresentam glândula salivar, não apresentam glândulas em geral, só tem uma glândula que a gente já vai discutir mais adiante. Como não tem glândula salivar, esse alimento vem seco, tá? Então a ave acaba engolindo esse alimento seco. E ela precisa ter, né, uma outra adaptação do sistema digestório para umedecer esse alimento. Bom, então depois que a ave captura o alimento e engole, tá, sem mastigar e sem umedecer, esse alimento ele vai passar por uma série de estruturas, né, importantes aqui do sistema digestório de aves. A primeira que ele vai passar é uma chamada de papo. O papo ele possui a função então de amolecer os alimentos. Por quê? Porque é ali no papo em que o alimento vai absorver a umidade produzida ali então por ele, tá? Então ele vai umedecer o alimento e também ele vai armazenar, ele vai dar uma estocada ali nos alimentos, até que ele consiga fazer a digestão aos poucos desse alimento, tá? E aí, depois do papo que esse alimento então está umedecido, ele passa para o proventrículo. O proventrículo é um estômago químico das aves, né? Ele é menor, né? Ele é pequeno comparado ao papo, tá? E ele é que vai fazer a digestão química. Ele vai liberar enzimas digestivas ali que vai aos poucos digerindo, né, esses alimentos que ela ingeriu, tá? E depois ele passa por uma outra parte chamada de moela. A moela, ela é formada por músculos muito fortes e ela tem a função de fazer a trituração então desses alimentos. Quando a ave, né, ela engole o alimento, ela acaba engolindo junto algumas pedrinhas que vai parar nessa moela. E como ela é bem musculosa e ela vai apertando esse alimento, ela acaba pressionando essas pedrinhas que ela ingeriu contra o alimento, atuando como se fossem pequenos dentes ali. Então ela acaba moendo o alimento presente ali, triturando, deixando ele em pedaços pequenos. Depois esse alimento ele vai passar para, né, o intestino, onde vai ser, né, terminar a digestão e fazer a absorção dos nutrientes. É lógico que ela possui também como auxiliares, né, o fígado, né, para fazer a digestão e também um pâncreas, tá? Bom, depois, né, o que sobra dos alimentos, ela vai ser eliminado pela cloaca, tá? Então, elimina as fezes pela cloaca, lembrando que ela também acaba eliminando, né, o ácido úrico misturando com as fezes ali para o meio externo. Bom, agora em relação às adaptações para o voo, tá, gente? As aves, elas possuem uma série de adaptações para o voo. Aqui nesse desenho ao lado, coloquei 8 aqui para vocês, né? 8 adaptações do voo, mas elas apresentam mais do que isso. Essas adaptações para o voo, se a gente pegar uma adaptação sozinha, ela não faz grande diferença. Mas quando a gente reúne todas elas, aí sim nós vemos, né, nós vamos ver que esses animais são realmente muito adaptados para essa atividade de voar, tá? A primeira que eu coloquei aqui para vocês é a presença de uma membrana nictitante. Nós já falamos isso em répteis, né? O que era a membrana nictitante?
é aquela membrana que ela serve como uma proteção extra para os olhos, né? É uma pálpebra a mais aqui presente, que ela fecha aqui no movimento na horizontal, tá? Essa membrana nictitante é justamente para evitar, quando essas aves estiverem voando, para que, né, alguma partícula, alguma sujeira, alguma coisa entre nos olhos dela, tá bom? Uma outra adaptação, lógico, muito importante é a presença de asas, tá? Essas asas, então, são a que serve como uma propulsão, né? É o batimento dessas asas que faz toda essa propulsão das aves para que elas consigam voar. Eles apresentam também um cerebelo bem desenvolvido, né? O cerebelo, eu falei para vocês, que é um órgão presente no encéfalo, então, né? Que é responsável pelo equilíbrio. Então, elas precisam ter um senso muito bom de equilíbrio para que elas consigam fazer essa atividade de voar, tá? Falamos lá já no sistema respiratório que eles apresentam sacos aéreos, que são bolsas ligadas ao pulmão que acabam armazenando ar quente. Esse ar quente deixa o corpo dessas aves então menos denso e diminui o peso delas para, né, poderem voar. Tá? Então, presença de sacos aéreos. Uma outra característica que a gente já falou para vocês é a presença do externo com a quilha. Tá? Então, o osso externo é modificado em um formato de quilha bem saltado e isso faz abrigar os músculos peitorais bem avantajados para fazer o batimento das asas. Tá? Então, o osso externo com quilha e o músculo peitoral são duas estruturas aí para o voo dessas aves. Apresentam também ossos pneumáticos. Pneumo, né, é de ar, então são câmaras de ar, tá? Então são ossos que eles apresentam, né, câmaras de ar ali dentro. Eles são ossos também chamados de ossos oco. Porque, né, lá dentro apresentam cavidades e essas cavidades diminuem, né, a densidade do osso, portanto deixam esses ossos mais leves ao ponto de que, né, eles ainda são muito resistentes, então eles cumprem a função de esqueleto, né, de dar proteção, sustentação, locomoção, mas eles não dão peso a esses animais, tá? Eles deixam ossos, um esqueleto mais leve e não atrapalha o voo. A última que está aqui na figura é a presença de penas, tá? Então o corpo deles apresenta um revestimento de penas. Por que que isso é característica, né, adaptação do voo? Porque as penas, elas têm a função de proteção desses animais. Elas protegem o corpo deles, elas também protegem contra a variação de temperatura, tá? Então é importante porque em regiões frias não deixam perder temperatura, né? Em regiões muito quentes, ela possibilita uma circulação de ar para resfriar o corpo desses animais. Então elas são importantes para isso. Só que para o voo ela é importante por quê? Porque as penas elas têm um formato específico que dá uma aerodinâmica para, né, para essas aves poder voar, né? Elas aumentam a superfície das asas, né, para fazer o batimento das asas, então auxilia na aerodinâmica, tá? Além disso, diminui o atrito e as penas também, elas têm características bem interessantes que elas se tornam impermeáveis, né? Então diminui o peso, né, corpóreo desses animais, uma vez que elas não deixam acumular água nelas, tá? Então até mesmo aves aquáticas, né, como um pato, um cisne ali, por exemplo, as penas delas elas não ficam totalmente molhadas e não absorvem água, deixando o corpo delas pesados, tá? Então é uma outra característica importantíssima aí para o voo. Além disso, o que não está aqui na figura, eu já comentei com vocês também, é a ausência de glândulas, tá? Então elas não têm glândula lacrimal, elas não têm glândula sudorípara, sebácea, tá? A única glândula que ela vai ter é uma glândula chamada de uropigeana. É uma glândula localizada, né, perto da cauda deles, né? Perto ali da cloaca. Que ela secreta um óleo e esse óleo, né, a ave, você vê constantemente algumas aves, principalmente as aquáticas, né, um pato, um cisne, que ela fica com o bico cutucando a região próxima à cloaca. Na verdade, ela cutuca o final da glândula uropigiana para pegar essa oleosidade dali e ela passa nas suas penas. Então você vê ela cutucando ali nessa região posterior dela e depois passando, né, nas suas penas essa oleosidade produzida por essa glândula
para deixar as penas impermeáveis à água, né? Você sabe que o óleo não se mistura com a água, né? Então ele passa isso nas suas penas para deixá-las impermeáveis, tá? E ela também não tem bexiga urinária. Então ela não acaba retendo urina no corpo deles, né? Ela secreta ácido úrico e isso não deixa acumular peso no corpo desses animais, tá? E a presença de bico que faz então com que, né, a boca deles não tenha dentes. Consequentemente, diminui também o peso corpóreo desses animais, tornando eles mais leves. Então, novamente, se eu pegar todas essas adaptações ao voo que eu coloquei aqui do lado e pegar ela isoladamente, ela não faz grande diferença para o animal. Mas todas elas em conjunto, aí sim, tornam esses animais capazes de voar, certo? Bom, continuando. Aqui eu pus os slides para vocês verem essas imagens. Tá? Aqui na primeira foto, mostrando então uma ave com a membrana nictitante fechada. Tá? Então ela serve como uma proteção. Aqui nessa segunda foto, mostrando para vocês os sacos aéreos, tá? Que são bolsas que têm ligação com o pulmão, que armazenam um estoque de ar quente, né? Que diminui a densidade corpórea desses animais e serve também como auxiliar para a respiração, né, uma vez que armazenam ar também. Nessa foto aqui ao lado, ó, tem a foto real de um osso, né, e aqui é um desenho esquemático de um osso, que é o osso pneumático. Tá? Olha só como eles apresentam várias câmaras de ar lá dentro. Tá? Essas câmaras de ar, elas fazem com que esse osso fique menos denso, portanto mais leve também. Tá? Aqui é a estrutura de uma pena. Tá? A gente vê uma pena, acha que ela é simplesinha, mas não. Mas uma pena ela tem todo um formato específico, toda uma adaptação específica que faz com que elas estejam totalmente fechadinhas, presas, unidas, né? Cada barba é unida, a barba e bárbulas, né? Elas são unidas por ligações aqui, tá? Então a pena tem uma estrutura muito interessante de ser estudada. E ela é uma adaptação importante para o voo, uma vez que confere, né, uma proteção e resistência e aerodinâmica, tá? Apresentam as asas, tá, para o voo. A asa, que se a gente for ver, né, ela possui um esqueleto interno aqui, que comparando os esqueletos, nós vamos ver uma certa semelhança com o braço humano, com as asas de um morcego, até mesmo com as nadadeiras, né, de uma baleia, por exemplo, tá? Provando que essas estruturas são estruturas homólogas, elas têm a mesma origem, tá? Então, essas asas aqui, ó, né, elas são importantes porque acabam conferindo a propulsão para o voo. E aqui eu estou mostrando para vocês, né, uma ave cutucando, né, a sua glândula uropigiana e distribuindo essa oleosidade por essa pena, né, por toda a pena dele, tornando essas penas então insolúveis, tá? A glândula uropigiana, que é a única glândula presente no corpo das aves, então. Bom, continuando, só para a gente finalizar essa aula, nós vamos falar sobre uma importante característica das aves, que é a vocalização. O que é a vocalização? É o canto das aves. Essas aves, elas possuem um órgão específico para isso, né, chamado de siringe, ou então popularmente chamado de órgão do canto. Essa siringe, ela está aqui, ó, no final da traqueia, tá, antes de chegar nos pulmões. E o ar, quando passa por aqui, ela faz uma vibração, né, aqui na siringe, permitindo então a vocalização, o canto. Cada ave, né, que faz o canto, ela vai ter uma, né, cada espécie, ela vai ter uma siringe diferente da outra, uma vez que o canto das aves, ela também pode ser uma característica utilizada para distinguir espécies. Então, para que serve o canto dessas aves? Ela serve para várias coisas, tá? Ela serve para sinalizar, né? Ela serve para tentar sinalizar outras aves de um perigo, de alimentos, e também tem uma importante função na reprodução, porque muitas vezes o canto das aves ela serve para atrair, né, as fêmeas para que elas possam se reproduzir, tá? Então essa siringe aqui ela está presente nas aves que apresentam vocalização, mas é lógico que nem todas as aves apresentam o canto, tá? Muitas aves acabam fazendo barulhos, né? E esses barulhos não são por causa da siringe, mas sim por batidas do bico, de asas, etc. Tá? Então nem todas são capazes de fazer esse canto. Só por questão de curiosidade, o canto das aves, tá? Eles também são apreciados por muitas pessoas.
Então, existem até mesmo campeonatos, né, de canto das aves. As aves aí acabam sendo, né, criadas, o pessoal pega as que têm o canto mais bonito, né, e competem para ver quem tem, né, o melhor canto, distinguindo todas as notas, né, os tons e etc e tal, tá? Tem aves muito caras, né, que são comercializadas. Aqui no Brasil, a espécie, talvez uma das espécies mais conhecidas e caras para serem comercializadas é o curió, né? Chegando a terem curiós aí que já foram vendidos a mais de 50 mil reais cada um, tá? Bom, última coisa que eu quero comentar para servir de conscientização para vocês é a questão da biopirataria. Justamente por essa questão de vocalização, né, que as aves apresentam um canto muito bonito para campeonatos, elas são comercializadas, tá? E outras, por elas serem vistosas, coloridas, né, bem bonitas, elas são comercializadas para pessoas terem de animal de estimação em casa. Mas não façam isso. Essas aves, muitas delas, elas são provenientes da biopirataria. São pessoas que vão no meio ambiente natural, selvagem, pegam essas aves do meio ambiente e comercializam. Apresentam altos índices de maus tratos, tá? Então, muitas aves, ó, você pode ver a quantidade de aves presentes ali, então, dentro de uma gaiolinha, né, que estavam sendo transportadas. Muitas dessas aves são transportadas, né, em mochilas, em aviões, dentro de garrafa PET, tá? Elas ficam ali, muitas morrem porque acabam não tendo ar, de estresse, tá? Aqui no Brasil, nós tivemos o caso, né, de algumas araras, como a arara azul, tá? Que ela, praticamente a população original dela foi dizimada, sendo muito ameaçada de extinção. Existem várias espécies de arara, né? De arara azul também. E algumas delas já foram extintas, mas outras foram salvas da extinção. Aqui eu coloquei para vocês a logo, né, de um importante projeto de pesquisa e conservação chamado de Instituto Arara Azul, que combateu e combate ainda hoje, né, essa comercialização dessas aves, né, e lutam para que elas não sejam extintas, tá? E eles tiveram já muito sucesso aí no ambiente, principalmente aqui no Brasil, né, em que eles tiveram, né, esses estudos e esse projeto está ativo ainda, certo? Então, eu queria deixar essa imagem só para vocês, para servir de conscientização para a conservação das aves. Gente, as aves, elas são bonitas de ver, mas elas são muito mais bonitas quando a gente vê elas no meio ambiente que elas estão, tá? A gente não precisa ter um animal de estimação em casa para apreciar a sua beleza. Então fica esse recadinho para vocês. Pessoal, espero que tenham entendido todo esse conteúdo. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.